Neste momento, a Presidenta da República assina o termo que dá posse ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no cargo de Ministro de Estado, chefe da Casa Civil. Saudações, nobres guardiões dos likes e favoritos do YouTube. Tudo bem com vocês? Eu sou o Jonas e até semana passada eu não sabia o que era um ministro da Casa Civil. Você deve estar se perguntando, né, por que eu comecei falando sobre Casa Civil e tudo mais. Querendo ou não, esse é um vlog, entendeu? Esse é meio que um canal onde eu falo minhas paradas, onde eu falo da minha vida cotidiana e tudo mais. Não tem como eu não falar de algo que fez parte do meu cotidiano e faz parte do cotidiano de todo mundo. Faz parte do cotidiano de todo mundo. Que é toda essa parada que está acontecendo, né? Bom, vamos à experiência deste que vos falo. Acho que é meio da criação, assim, sabe? É meio que tipo, eu meio que cresci envolto nesse meio. E eu sei que pelo que eu andei conversando com a galera, é mais ou menos meio que todo mundo, sabe? Eu não sabia o que um ministro da Casa Civil fazia. E quando eu fui começar a perguntar pra galera, tipo meu pai, minha mãe, alguns amigos mesmo dentro da faculdade, eu cheguei à conclusão de que quase ninguém sabia o que o ministro da Casa Civil fazia. E eu percebi que a galera simplesmente não tinha curiosidade. E mesmo depois que o Lula foi anunciado como ministro da Casa Civil, e que as pessoas que entendiam diziam, por exemplo, saiu agora o terceiro mandato do Lula, agora o Lula é efetivamente o presidente. Eu percebi que, apesar de muitas pessoas dizerem isso, as outras pessoas que não sabiam simplesmente continuaram sem saber. A atmosfera já é meio esta, sabe? Eu com 16 anos eu sabia que eu podia votar, eu até acho que os 15 eu ficava meio naquela, eu acho que, né, com 16 anos eu vou votar. Era meio que aquele negócio de querer ser grande, sabe? Tipo, quero ser grande, eu acho que, nossa, que legal ser gente grande, vou votar. E aí quando eu fiz 16 anos eu tive preguiça de tirar meu título de eleitor e simplesmente não votei. Aí quando eu fiz 18 eu era obrigado, né, a fazer o título de eleitor, a votar e tudo mais. E aí eu fiz meu título de eleitor, mas simplesmente fui na onda dos meus pais. Os pais votaram lá no candidato deles e eu simplesmente observei lá os motivos e os argumentos dos meus pais e fui na deles. E eu não duvido que a grande parte da galera simplesmente vá na onda de alguém, de um amigo, de um namorado, de um marido, dos pais, etc. Com 22 anos, aí é que eu fui ter amigos mais politizados e tudo mais. Amigos que realmente estudavam e realmente, sabe, entendiam. Na verdade, eu acho que esses caras já entendiam antes, mas eles não eram meus amigos, eu não gostava deles. Mas ainda assim, eu não tinha aquele interesse, assim. Eu estudei um pouco para votar nessa eleição, quando eu tinha uns 22, mais ou menos. Meus amigos, eles me deram aquela, sabe, aquela vergonha, assim, de falar, pô, eu não vou simplesmente votar em qualquer um, sendo que os meus amigos, todos têm uma pá, uma dinâmica e tudo mais. Então, né, escolhi um pouco melhor e tudo mais, mas ainda não era aquele interesse, né, e tipo, ai meu Deus, preciso estudar. Eu comecei, nossa, essa iluminação, cara, puta. Iluminado de novo. Here's Johnny. Só que aí aconteceu uma coisa interessante. O povo meio que resolveu ir às ruas. Em 2013 houve uma manifestação e tudo mais, mas eu não fui muito pego nessa vibe, não. Aí aconteceu um evento estranho na minha vida. O povo da minha cidade, eu sou joséense, a galera da minha cidade resolveu parar adulto. Eu gravei, inclusive, fiz umas chamadas, até apresentar a saudação para hoje, era para ser lá, mas eu deletei o vídeo sem querer. Palavras não bastam, não dá pra entender. Quando eu tava lá no meio, um senhor bem mais velho que eu colocou a mão no meu ombro e falou: você já tinha feito isso antes? Eu achei engraçado porque eu percebi nele um espírito mais jovem que o meu para essa parada de se mobilizar e de lutar pelos direitos do país. E o que acontece é que aquilo me contagiou. E aí eu pensei, caramba, eu tenho 24 anos e eu não entendo quase nada de política. Eu simplesmente não sei porcaria nenhuma. E foi aí que eu senti, sabe, que caramba, eu não sei nada e eu tô no meio de que quase ninguém que eu conheço sabe alguma coisa. A galera meio que não busca saber, sabe? E eu percebi que no Facebook, nas redes sociais,
eu só vejo euforia. Eu vejo poucas pessoas argumentando, eu vejo poucas pessoas com piadas inteligentes e comentários inteligentes. Porque assim, eu acho que o Facebook não é lugar para textão, o Facebook não é lugar para arrumar treta, né? Como está acontecendo, infelizmente, eu acho que para praticamente todo mundo, né? Inclusive a minha timeline, tipo, tem muita coisa desse tipo. Só que eu acho que, sabe, o Facebook, ele é um lugar onde você fala o que você está pensando, então eu acho que uma piada inteligente, uma tirinha, alguma coisa é legal, sabe? Pra galera dividir, assim, né, de uma maneira saudável, que não é o que acontece. Todo textão, ele é pouco engajado. Aí já começa, né? Porque assim, o Facebook não é lugar de textão. Então, se você tá lá indo no Facebook fazer textão, é porque provavelmente você não sacou qual é do Facebook e você também não sacou qual é da política, sabe? Eu percebo somente comentários com pouco embasamento, de que você percebe que a pessoa tá indo muito mais pro lado emocional, tá indo muito mais pro que ela sente do que ela realmente entende de política, né? E eu mesmo, eu não entendo muita coisa. E eu não vim, esse vlog não é um vlog de aula política, é um vlog meio que, né, caramba, deu um start em mim, sabe? Deu aquele negócio, e eu queria dividir isso com vocês. Quem sabe até mesmo despertar, talvez, não sei se isso seria o suficiente, mas despertar em vocês esse interesse político. Vamos ter uma breve retrospectiva do que aconteceu na semana passada. A gente começa então com aquela história de que o país nunca foi tão mal administrado. A gente está vivendo um ambiente de crise altíssimo, um momento gordo. Eu percebo que no começo do ano passado, a Coca-Cola, onde eu comprava, era R$ 1,69. Agora a Coca-Cola já está indo para R$ 3,50 no supermercado. E cara, isso é gritante, né? Eu tô tendo que emagrecer porque tá ficando tudo muito caro. Eu tô percebendo que eu vou emagrecer, não por vergonha na cara, mas eu vou emagrecer porque tudo que é porcaria tá ficando caríssimo e eu não tô tendo mais dinheiro para comprar. A crise violenta e a má gestão do governo, ela começou a fazer com que as pessoas elas realmente ficassem revoltadas. E começou aí um clima de impeachment já desde o começo do mandato da dona Dilma. E o que acontece? Nesse domingo a gente teve o que foi a maior manifestação da história desse país. A gente contou com mais ou menos uma estimativa que eu vi de 3,3 milhões de pessoas na mesma semana. O Moro pegou Lula pelo cangote, a Dilma não deixou, nomeou ele ministro e juntos cata preta, não sei, fez uma liminar e falou, não vai ter ministério não. E aí, sabe, caramba, tipo, foi tudo tão rápido, aconteceu tudo, sabe, em uma semana a gente viveu um negócio mais eletrizante que House of Cards. Mas aí, afinal, o que é o ministro da Casa Civil? A Casa Civil é o órgão diretamente ligado ao líder do Poder Executivo, ao chefe do Poder Executivo, ou seja, ao presidente, né, nesse caso. E ele foi criado aqui no Brasil pelo Decreto-Lei número 920, de 1º de dezembro de 1938, eu tô colando, tá? Devido à ligação direta com o chefe do Poder Executivo nos regimes presidencialistas, o chefe da Casa Civil geralmente é considerado o ministro mais importante. E para que a gente tenha uma noção mais ou menos, aqui diz ainda, podendo ser comparado como a figura do primeiro-ministro nos regimes parlamentaristas. Você pode entrar no site oficial, qualquer coisa, mas eu queria destacar a primeira, que é o que, né, dá esse veredito pra gente. Assistência e assessoramento direto e imediato ao presidente da República no desempenho de suas atribuições, em especial nos assuntos relacionados à coordenação e na integração das ações do governo. Lula oficialmente assume o 3º mandato dele. E por último, eu queria fazer esse apelo, sabe? Você, independentemente de onde você é, independentemente de qual a sua visão política, procure de verdade, estude. Você vai falar pra mim, ai Jonas, mas eu não gosto de política. Ai Jonas, mas política é chato. Política é muito mais do que simplesmente um político que está lá exercendo a sua função. A política é a ação coordenada de lidar com o bem comum. Ou seja, tudo que a gente exerce na sociedade é política, sabe? Você aí que é professora e diz que não gosta de política, quando você é professor, quando você é professora, intervém no meio de uma discussão, intervém no meio de uma briga, quando lá desde os primeiros anos, 4, 5, 6 aninhos, em que as crianças brigam e que você explica para ela ou que uma criança pega algo que não é dela e você vai
E fala para ela que isso é errado, que você a educa, assim, você pai, você mãe, você está contribuindo para a política. Isso é política, porque você está construindo caráter, você está sendo um agente que faz mudança na sociedade, sabe? A gente está muito mais envolvido na política do que a gente imagina. E querendo ou não, ela vai interferir no nosso meio. Então esse é um apelo que eu faço para você. Procure saber, veja as notícias. Vamos tentar ser mais engajados nesse assunto para que em 2018, quando a gente for ter esse direito, sabe, de mudar um pouco, a gente possa realmente fazer essa diferença. Se você está se perguntando se você deve protestar sim. Mas você não deve simplesmente protestar, eu não digo queimar pneu, não. Existem várias maneiras de protestar. Eu acho que a manifestação de encher a Paulista e de parar muitas vezes, né, a nossa vida cotidiana é importante, entendeu? Para mostrar para os políticos que a gente não está mais de brincadeira. E que mesmo que não dê em nada, mesmo que tudo acabe seguindo o seu curso, né, natural, e que a gente tenha que somente esperar até 2018 para uma nova eleição, eu acho que é importante deixar um recado para o próximo político que entrar no lugar. Você proteste da maneira mais correta e perfeita possível, que é estudando de verdade para que na próxima eleição você vote mais consciente ainda e você escolha a pessoa certa. Tá certo? Então as executivas ali do outro lado ali do vidro ali, tipo, fazendo anotações e meio que assistindo enquanto eu tô gravando. Puta vergonha. Bom, pessoal, o vídeo de hoje era isso. Eu acho que não foi um vídeo com uma pegada tão cômica assim como geralmente é os meus vídeos, mas esse é um vlog, né? É pra mim comentar sobre o meu cotidiano e não tinha como eu simplesmente deixar, né, todo esse movimento que envolveu a minha cidade, que nem é uma cidade capital, as pessoas foram embora. Eu espero sinceramente que você tenha gostado desse vídeo. Se você não gostou, volta semana que vem. Eu vou estar com conteúdo mais leve, eu acho mais light. Essa semana estreia Batman vs Superman. Pode ter certeza que semana que vem vai ter vídeo sobre isso. Dê um like nesse vídeo se você no mínimo se sentiu um pouco mais, né, engajado nessa parada toda. Ou se você não sentiu também, mas se você, sabe, no mínimo aí, né, balançou com você aí, mexeu com você, por favor, né, não vou pedir pra tu não escrever textão aí, mas eu não vou ler, né, se você tiver um comentário positivo ou negativo, né, que ele seja curto, porque o YouTube não é um lugar de textão. Vamos conversar aí, vamos conversar aí embaixo se você quiser, vamos conversar nas redes sociais, elas vão estar, o link vai estar aqui na descrição pra vocês, tá certo? Pessoal, um grande abraço e até a semana que vem.